Iniciada a gravação. Olá a todos, meu nome é Alex, sou professor de Desenvolvimento de Sistema do segundo módulo do curso de Desenvolvimento de Sistema Formato EAD da ETEC. Tudo bem? Bom, eu tive um pequeno problema em relação à parte aqui de energia, meu notebook ele não está carregando, caiu aqui a energia elétrica e a gente está meio fase. Eu estava aguardando a gente voltar, mas infelizmente vamos ter que seguir assim mesmo, tá bom? Pessoal, seguinte, em relação ao nosso conteúdo, a gente tem algumas pequenas novidades. Por quê? A gente trabalha aqui, né, com o .NET MAUI, e daí a gente tem aqui uma parte sobre os comandinhos do GitHub, e eu tenho ainda alguns alunos que estão com dificuldade de conectar com o GitHub, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, e carregar aqui o nosso último projeto, e daí eu vou colocar, já no GitHub, tá? Então, esse daqui foi o que eu fiz o download, eu abri ele e agora eu vou colocar no meu GitHub, tá? E para isso a gente vai seguir o passo a passo que a gente tem aqui, tá? Beleza? Eu tive um pequeno problema, então mudou algumas coisinhas aqui, eu vou voltar do jeito com que estava. E eu resolvi, na verdade, mudar as configurações aqui para que a gente pudesse fazer então uma publicação, ou seja, gerar um arquivo APK do nosso aplicativo, só para a gente ter, né, uma pequena novidade, se bem que ainda acredito que a gente vai ter esse tipo de conteúdo no terceiro módulo, tá bom? Adiantando aqui um pouquinho enquanto está carregando algumas coisas, infelizmente agora eu não tenho acesso, né, a simulado, não está aparecendo para mim, então não consigo nem orientar vocês, que é a nossa última atividade, que é o simulado, tá bom? E aqui eu tive que mudar para poder então fazer o APK. Deixa eu só ampliar aqui um pouquinho. Carregou. Eu mudei a forma de a gente usar a configuração do nosso projeto, não mais no formato de debug, sim em release. Outra coisa que eu tive que fazer, vir aqui no Android, tá? E na parte de fazer a publicação, eu utilizei então a configuração que a gente usa para gerar APK no lugar de gerar um kitzinho, tá? Esse bundle, beleza? Então, o bundle, na verdade, ele acaba gerando outro tipo de arquivo, que é o formato que agora está sendo o padrão do Google Play, tá? Que é esse Apple Bundle, tá? Que é o arquivo AAB, tá? Então, esse package que nós temos, Android Package, o APK, que é o formato antigo, que é o formato que fica mais fácil para a gente poder fazer a instalação, é um formato, não diria obsoleto, mas um pouquinho antiquado, tá bom? Então, só para a gente conhecer, aqui a gente clica, né, para vir para APK, e a gente troca a nossa configuração para a gente ir para o modo de release, tá? Fazendo isso daí, a gente também tem que trocar a configuração para a gente, no lugar de utilizar o Windows Machine, o emulador do Android. E sobre a parte do emulador do Android, a gente tem uma pequena novidade. No nosso materialzinho, aqui é recomendado de a gente fazer a instalação de um módulo chamado HAXM, tá? Beleza? Deixa eu ver. Aqui é a parte de depuração, o que que a gente precisa, e eu aqui o HAXM. Só que daí a gente tem um pequeno problema, tá? Porque esse módulo, ele foi descontinuado da Intel, tá bom? Então, aqui tá no Android, no developer.android, aqui está sendo falado de utilizar o hipervisor do Android, tá? Que ele está substituindo, né, o HAXM, tá? Então, esse daqui, já anunciando, mostrando para vocês esse repositório, ele já anunciando que daí esse módulo ele não foi mais continuado pela Intel. Tem sim uma forma de a gente pegar a última versão e instalar, só que ele acaba gerando alguns conflitos, tá? Então, aqui essa é a última versão, que é de 2023, tá? Beleza?
Bom, sobre os comandinhos que a gente tem aqui do GitHub, né, que é o comando do commit, push, o pull, pull request, merge, né, fazer aqui as operaçõezinhas, eu vou deixar aqui com vocês um outro vídeo, tá? Que é um videozinho curto, né, que ele aborda esses tópicos de uma maneira bem superficial em 5 minutos, como que a gente consegue utilizar os comandinhos do Git e do GitHub, tá? Daí eu compartilho com vocês, beleza? Então, aqui, só para a gente ver, né? Eu vou fazer, então, nossa publicação. Então, depois de a gente trocar, que a gente está fazendo como se fosse a configuração, porque a gente pode fazer a configuração para ele poder publicar, para ele poder executar, né? O nosso aplicativo, como sendo um aplicativo para o Windows, para o iOS ou para o Android, tá? E no caso, eu estou utilizando um emuladorzinho Android que eu tenho. Então, a primeira coisa que a gente faz é vir aqui e utilizar essa configuração. Segunda coisa, a gente vem aqui em propriedades do projeto. Na parte de propriedades do projeto, a gente vem aqui em opções do Android, tá? E daí a gente troca, né, esse Android Package Format, tá? E daí a gente utiliza o tal do APK, beleza? Feito isso, o ideal seria a gente fazer uma compilação, tá? Então, na compilação, ele aparece aqui na telinha do Output, tá? Que ele faz um build, uma compilaçãozinha, só que já direcionado para o nosso Android, tá bom? Terminando essa telinha, daí a gente consegue ir para a parte da publicação. A parte da publicação dela é um pouquinho diferente, tá? Eu estou seguindo aqui o tutorial da própria Microsoft de como fazer essa publicação, tá? Que é chamado de ad hoc, tá? Então, esse ad hoc que nós temos, na verdade, ela é uma destinação que a gente tem. A gente faz, então, uma distribuição direta e direcionada, tá? Então, a gente faz essa configuração de utilizar um outro módulo no lugar de ser o Windows Machine, utiliza ele como release e também faz essa configuração de ir lá e trocar do nosso bundle para o APK. E, por fim, a gente vem para esse publish. Antes de vir para esse publish, eu recomendo que vocês venham e coloquem para ele fazer essa compilação. Note que o meu, ele ainda está fazendo a compilação antes mesmo de a gente gerar o pacote, tá? Beleza? Então, ainda está em processo, né? De a gente fazer a compilaçãozinha. Tá aqui, ó, o ícone, ele gerando, então, nossa compilação. E as mensagens que está aparecendo aqui no nosso output, tá? E eu queria aproveitar e falar que tinha um easter egg lá no meu repositório do GitHub. Tinha um dos repositórios, esse aqui chamado EAD DWN Maui. E o que que tem nele? Eu resolvi colocar aqui, então, a minha versão do jogo da velha. Porque daí a gente tem, né, coisas diferentes serem feitas. Então, por exemplo, uma coisa que a gente está fazendo é a forma de conseguir vincular, né, o clique do nosso botão, que a gente faz, obviamente, pela interface, tá? E aqui a gente não está definindo, então, nome para as variáveis, só estou utilizando para identificar qual é a linha e coluna de cada um deles, tá? O clique eu também poderia fazer uma outra forma de, na hora de carregar os componentes, fazer isso daqui, a gente fazer uma pesquisa sobre o nosso grid e verificar quem que é um botão. E se for um botão, então, eu coloco, então, esse evento do clique, tá? Então, aqui, na hora que a gente está verificando se está dando o jogo da velha, que é toda vez que o clique ele acontece, então a gente verifica se está dando vitória de X, se não está dando vitória de X, a gente verifica se está dando vitória de O, e daí a gente faz uma comparação aqui de velha, tá? Então, esse aqui de condição de vitória, então a gente pega de linha por coluna e a gente faz a primeira condição por linhas, a segunda condição por colunas, tá? E daí uma diagonal de cima para baixo, né, da esquerda para a direita, e depois no lado inverso, tá? Beleza? Que são esses outros botões que nós estamos fazendo. Para isso, eu utilizei uma outra funçãozinha chamada getButton. Então, esse getButton, a gente vai pegar numa coordenada que a gente tem, qual que seria o botão correspondente, né, lá do nosso grid, dentro da posição dele, tá bom?
E daí a gente também tem um outro for each para ele poder fazer a parte de limpar o botão, que seria apagar o texto e deixar ele habilitado de novo, tá? Na parte aqui do comando do jogo da velha, já está bugando tudo aqui, a gente tem uma outra mensagenzinha, a gente tem um await para esse display alert, porque senão ele primeiro apaga do jeito com que ele precisa, e daí só depois, né, que a gente tá vendo ali, digamos, né, que é ao mesmo tempo a mensagem do display alert, tá? Mas na verdade ele faz em modo separado, só que a gente não está conseguindo verificar na hora de clicar no botão para depois ele fazer o processo de zerar, tá? Então, para poder acontecer isso, a gente coloca o comandinho await, beleza? Então, algumas dicas, mas se vocês quiserem, dá para utilizar lá do nosso projeto. Bom, aqui já finalizou então a nossa compilação e a partir daí a gente consegue então fazer o nosso build, tá? Opa, parece que ainda não, tem mais coisa acontecendo. Tá meio estranho isso daqui, já era para ele ter finalizado. Agora deu build complete. Demorou um pouquinho, né? Demorou quase 5 minutos, tá? Então vamos lá, build, publish, né? E daí a gente vem para essa telinha, tá? Eu já tinha feito aqui um publish, né? E daí eu já tenho uma versão, tá? E aqui ele está fazendo de novo, né? Esse processo do nosso publish, tá? Nesse daqui, eu não vou conseguir, então, fazer diretamente para ele poder gerar, né? Eu acho que eu estou com versões diferentes. O Visual Studio, ele acabou sendo encerrado aqui sem querer. Então, eu acho que ele está fazendo de novo esse processo, tá? Vai demorar mais um pouquinho, beleza? Tá, então, compartilhando com vocês esses elementos, ok? Deixa eu ver. Certo, pessoal, a gente não vai ter também recuperação, tá? Agora dessas últimas agendas, agenda 15 e agenda 16. A gente teve a última até a agenda 14, tá? Deixa eu ver. Enquanto ele está rodando ali, deixa eu mostrar então que a gente já viu, e daí a gente encerra, tá? O nosso simulado, que a gente precisa concluir ele, tá? Da nossa parte, tá? Então a gente viu até a questão 20, então ampliando aqui, questão 21. Matheus fez as últimas adequações na codificação da página web para a otimização do sistema a fim de apresentá-lo aos investidores anjos. Nessa busca, percebeu que, em diversas páginas, havia variáveis de exceção que não eram necessárias e estavam apenas ocupando espaço sem funcionalidade em determinadas páginas. Então, removeu a variável de exceção produto da página do perfil de usuário, o que resultou na seguinte codificação. Então, no nosso caso aqui, é a alternativa D, que o comandinho é o comandinho unset. E a seção, ela é utilizada como se fosse um array. Então, a simbologia que a gente usa aqui é dos colchetes, tá bom? Beleza? Continuando. Então, o nosso próximo assunto vai vir aqui as últimas 4 perguntas, 27, 28, 29 e 30, tá? Joana está avaliando diferentes estratégias para desenvolver aplicativos móveis que possam ser utilizados em múltiplas plataformas. Então, já falando sobre os tipos de desenvolvimento, a gente já não utiliza o desenvolvimento nativo, né? Que daí ele não é em múltiplas plataformas. Ela quer escolher uma abordagem que permita reutilizar a maior parte do código, mantendo uma interface adaptável, tá? Então, nesse caso de adaptável, a gente já mata aqui que é o nosso cross-plataforma, tá? E aproveita o máximo ao desempenho nativo. Diante das informações e estratégias, então já respondendo a alternativa C aqui, tá bom? Joana está configurando seu ambiente de desenvolvimento para iniciar um projeto no .NET MAUI utilizando o Visual Studio. Ela quer garantir que possa testar, depurar e gerenciar o seu código de forma colaborativa,
ou seja, mais alguém também mexendo no código dela. A funcionalidade do Visual Studio é essencial para que ela tenha uma experiência eficiente no desenvolvimento com MAUI. A gente tem aqui suporte nativo para MAUI, que permite a criação e edição de projetos múltiplas plataformas diretamente na IDE. Templates e projetos, que fornecem estruturas iniciais para economizar tempo de configuração. Ferramentas de depuração e teste. Ao meu ver, seria isso daqui para a gente poder ter essa parte, né? Testar e depurar o código para garantir a qualidade de confiabilidade do aplicativo. Integração com Git, serviço de DevOps. Para mim, fica isso daqui, mas a gente tem como resposta, né, o suporte nativo, para que a gente consiga utilizar de uma maneira que a gente tenha essa experiência dentro do .NET MAUI, tá? Então, deixa eu só pegar aqui o nosso gabarito, certo? Então, para mim, era isso mesmo. Não, 28? Não, 28 não. 28 é a alternativa A, tá? Suporte nativo, beleza? 29. Joana está desenvolvendo interface de um aplicativo .NET MAUI e quer garantir uma aparência profissional e consistente em toda a aplicação. Ela decidiu aplicar um estilo padrão para todos os botões, alterando a cor de fundo, o tamanho da fonte e a cor da borda. Para definir esses estilos de forma reutilizável, a abordagem correta a gente tem aqui configurar cada botão individualmente e não, definir um style com setters para background color, font size, deixa eu ver, tamanho da fonte, border color, no recurso da página. Não, porque daí ele fica somente ali na página. Criar uma classe C# chamada button styles com métodos que definem background color, font size e border color. Talvez. Definir as propriedades diretamente no code behind de cada botão ao carregar a página. Para mim é a alternativa C, na questão 29. Então, não é no recurso da página, no recurso do aplicativo, tá? Então, deixa eu só mostrar isso aqui para vocês, que a gente tem aqui, ó, no main page, a gente não está colocando nenhum recurso aqui, mas no arquivo app, a gente tem um recurso, ele não fica na página, ele fica no aplicativo. Tanto é que ele chama de Application Resources, tá? Então, para mim, fica meio questionável, né? Esse recurso, ele ter que estar é, aqui no recurso da página e não na aplicação, porque a gente está colocando estilo sim, só que ele é um recurso da aplicação e não da página, tá? Então, para mim, fica meio questionável, mas a alternativa B, tudo bem. E depois aqui, na 30, durante o desenvolvimento de um jogo da velha em .NET MAUI, Joana quer garantir que a estrutura dos botões do jogo seja bem organizada e responsiva. Para tal, a melhor abordagem para estruturar a grade de botões para representar células do jogo é utilizar Stack Layout não, configurar um grid sim, utilizar um frame não e criar uma estrutura de Flex Layout. Não, aqui seria a alternativa B. É isso aí, tá? Bom, então a gente conseguiu ali fazer o nosso build, né? Perdão, tá aqui o nosso projetinho e na hora de a gente distribuir, tá? Ele vai aparecer esta linha e a gente tem esse ad hoc para a gente poder colocar. Também a gente pode colocar diretamente no Google Play, mas daí a gente vai precisar fazer uma forma de identificação, criar um certificado para a gente poder garantir qual é a autoria desse projeto. Aí a gente tem que criar uma chave de identificação, que é essa aqui, Store, para colocar dentro do nosso projeto. Aqui a gente tem uma identificação, eu dei esse nome, eu vou remover e fazer outro aqui, que é uma chave que a gente está fazendo de Key Store, só que com uma validade bem diferente, porque quem está gerando isso daqui está sendo o próprio Visual Studio. Então, estou dando aqui qualquer nome, ele só vai precisar de 6 caracteres aqui para senha, e aqui a gente também preenche, né, só para a gente poder colocar os dados, mas o ideal seria a gente
colocar aqui certinho, né, qual é a empresa, né, qual é a organização, a localização dela e tudo mais, para a gente poder, então, criar essa, essa chave de identificação nossa, tá bom? E daí a gente seleciona como que a gente vai manter a nossa identificação. Simplesmente para a gente poder salvar dentro do nosso projeto e daí a gente compila o nosso APK, tá? Então tá aqui o nosso APK, que é o nome do nosso projetinho, tá? Para a gente poder utilizar. Beleza? Então, deixa eu ver, não apareceu mais ninguém, né? Ok. Colocando a mesma senha que eu coloquei lá do certificado. Coloquei 123 123. Agora que eu vou pegar e colocar no nosso GitHub, tá? Então, primeira coisa, a gente vai adicionar aqui o nosso Git dentro do projeto. Para colocar dentro do Git, primeira coisa, a gente vai ter que verificar se o Git está devidamente configurado, tá? Então, a gente tem aqui da parte do nosso ambiente e tudo mais, a gente também tem o nosso versionador, tá? Que é esse source control, tá? Então, a gente tem as configurações globais, mas a gente também tem as configurações locais. No caso, como a gente não iniciou, então ele não aparece, né, as configurações desse repositório, só global. Então, global, a gente precisa colocar um nome de um usuário e também um e-mail para esse usuário, beleza? Deixando isso aqui do jeito certo, a gente consegue vir aqui e adicionar ao Git, tá bom? Olha, ele gerou então um APK, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só cancelar isso daqui e mostrar de novo. Não, não vou conseguir mostrar o prompt dele de saída, mas eu tenho aqui o arquivo, né? Ele foi gerado. Ele foi gerado na minha área de trabalho, tá bom? Então vamos lá, adiciona o Git, aí ele aparece aquela janelinha. E no meu caso, eu já vinculei a minha conta com uma conta do GitHub, tá? Então daí a gente tem aqui a continha do GitHub, tá clicando nele, ele vai pedir ali qual que é o proprietário, né? Já que você está utilizando contas diferentes, tá? E aí a gente vai ter que dar um nome, tá? Como já tenho esse nome, eu vou colocar a nossa turma, EHL 2025, beleza? E outra coisa, quando vocês estão enviando aqui a atividade, vocês precisam trocar a visibilidade para público, tá? Fazendo desse jeito, ele vai pegar o que a gente tem do nosso Git, ele vai salvar, coisa que ainda não foi feito, e daí a gente pode publicar, beleza? Então ele está fazendo, na hora que ele faz, ele aparece esses lápis que são as modificações, e ele aparece também esse númerozinho que indica que a gente precisa fazer uma sincronização com o servidor, tá? Beleza? Que é o efeito do comandinho push, ok? Então a gente tem aqui o Git, né, que ele já foi comitado, a gente já teve modificação, mas vamos supor que a gente modifica o nosso projeto. Acabei de modificar um arquivo, só tirei aqui uma linha, ele até mostra que teve, né, uma remoção aqui dessa linha. Na hora que eu clico em salvar, tá? Ele avisa que eu tenho um arquivo que ele foi modificado, tá? Então ele está com status de modified. Então eu tenho que vir aqui em Git Changes, tá? A gente também tem aqui agora no comandinho Git, né? A gente tem não seria exatamente aqui, seria aqui em View, que a gente tem o nosso Git Changes, tá? E daí a gente consegue identificar arquivos que foram adicionados ou modificados, e a gente vai ter que ter uma versão estável dele. Então, primeiro a gente adiciona essas modificações, editando, opa, editando o main page, tá? E daí a gente dá esse nome que vai ficar mais fácil para a gente identificar. Dá um commit, beleza? E daí aparece a setinha, né? E esse número. Então,
o número antes da barra é a setinha para cima, ou seja, eu tenho que fazer o upload agora do meu projeto. Eu posso vir aqui e clicar também nesse botãozinho, que é o botãozinho de fazer o upload. Beleza? Daí ele faz o nosso push. Um jeito mais fácil de a gente agora visualizar o nosso projeto é vir aqui em Git, GitHub, ver o pull request. Ele vai para a parte de pull request, mas ele também é dentro do nosso próprio repositório. Então a gente pode sair de pull request e dar uma olhadinha ali no nosso código. Então a gente tem, né, o commit dele ter criado o projeto e o outro commit dele ter modificado o arquivo main, tá? Então, aqui não foi todo mundo que foi modificado, somente esse daqui, beleza? Então, toda vez que vocês modificarem o arquivo, a gente também tem que fazer esse procedimento, tudo bem? Pessoal, essa foi a nossa última gravação. Para mim foi um prazer de poder caminhar com vocês nessa jornada e espero que a gente se encontre então no terceiro módulo, beleza? Então, um forte abraço, sucesso e tamo junto. Se precisar de alguma coisa, é só chamar. Até mais, pessoal.